Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo novamente. A gente continua a disciplina de sistemas operacionais e hoje nós vamos falar sobre o tópico 7, que é referente a sistemas de arquivos. Na aula de hoje eu pretendo trazer para vocês algumas informações a respeito de como funciona o armazenamento de arquivos, como que eles estão organizados, método de acesso a arquivos, operações de entrada e saída, atributos, diretórios, sistemas de arquivo padrão FAT, sistemas de arquivos baseados em inodes e também sobre buffers e cache. O sistema de arquivos é a parte mais visível do sistema operacional. Ele cria um recurso lógico a partir de recursos físicos, através de uma interface coerente, simples e fácil de usar. Mecanismos de armazenamento de dados e acesso a programas. Ele possui duas partes básicas. Primeiro são os arquivos, que é o armazenamento de dados e programas. O segundo são os diretórios, que é a organização das informações a respeito dos arquivos. O sistema de arquivos ele é bastante utilizado e acessível a todos os tipos de usuários do sistema operacional. Então, é uma das abstrações mais poderosas que nós temos para facilitar o armazenamento de dados. Os objetivos principais dos sistemas de arquivos são fornecer mecanismos para o usuário manipular arquivos e diretórios, garantir a validade e coerência dos dados, minimizar ou eliminar o risco de perda ou alteração das informações, otimizar o acesso, fornecer suporte a outros sistemas de arquivos e também suportar a vários usuários, ou seja, um uso compartilhado, garantindo proteção ou segurança com direitos de acesso e também suportar o acesso concorrente, pelo menos no que diz respeito à leitura. Nós temos alguns requisitos mínimos do ponto de vista do usuário. Então, primeiro, cada usuário deve ser capaz de criar, apagar, ler e alterar arquivos, controlar as permissões de acesso dos seus arquivos, nomear arquivos de forma simbólica, estruturar os arquivos de forma a adequá-los às suas necessidades específicas, criando diretórios e subdiretórios, e realizar backups e restaurar em caso de perdas. Os requisitos do ponto de vista do sistema operacional são um pouco mais técnicos. O sistema operacional ele deve ser capaz de descrever a localização de todos os arquivos e seus atributos através do uso de diretórios, gerenciar o espaço físico do disco, alocar blocos para arquivos, liberar blocos de arquivos removidos, também fornecer mecanismos para localizar eficientemente blocos que compõem arquivos e também evitar a fragmentação dos arquivos, que gera uma perda grande de performance. Esses são alguns conceitos que a maioria dos usuários já conhece, por isso são colocados aqui apenas em caráter de revisão. Os arquivos possuem nome e possuem extensão. Geralmente a extensão é responsável por deixar claro para o usuário qual é o formato e o tipo de programa que pode ser utilizado para abrir esse arquivo. Nosso exemplo, nós temos arquivos feitos código-fonte BASIC, COBOL, arquivo executável, código objeto, que vem logo após a compilação, antes da geração do executável. Aqui nós temos um arquivo com extensão PAS para o código-fonte do programa em Pascal. Arquivo texto também você consegue identificar através da extensão. Também nós temos os atributos do arquivo. O que são atributos? São informações a respeito do arquivo. Essas informações não ficam salvas dentro do arquivo ou junto com os blocos de dados dos arquivos. São chamados também de metadados. Aqui nós temos alguns exemplos de metadados, como tamanho, que diz o tamanho do arquivo, nível de proteção, se o arquivo pode ser lido, se ele pode ser escrito, se ele pode ser executado, data de criação, data e hora do último backup, qual é o dono desse arquivo, a organização lógica dos registros desse arquivo, caso ele seja um arquivo binário de armazenamento de registros,
Eventualmente, alguns sistemas operacionais também suportam o uso de senha. Esses não são os únicos atributos, ainda existem vários outros, aqui é mais um caráter de exemplificação. Outro aspecto bastante importante quando se fala em arquivos é a respeito do formato de armazenamento. Então nós temos duas opções, o arquivo pode ser salvo no formato texto ou no formato binário. No final das contas, quando ele é persistido dentro dos blocos do disco rígido ou do pendrive ou de qualquer mídia que você utilizar, ele está armazenado de maneira binária. Porém, a maneira como esse arquivo é lido e interpretado do sistema operacional para cima pode diferir. Tá? Se você salvou o arquivo num formato texto, ele será interpretado de uma certa forma, tanto pelo SO quanto pelas aplicações. Se foi salvo no formato binário, também vai influenciar na forma como ele pode ser acessado ou quais aplicações podem acessar esse arquivo. Então, primeiro nós vamos falar do modo texto. No modo texto, geralmente os dados são legíveis por humanos sem a necessidade de um software específico. Basta a utilização de um editor de texto qualquer. No fundo, como eu já tinha dito, são sequências de zeros e 1 e necessitam de codificação. Existem diversos esquemas de codificação, existiu no passado e continua existindo e evoluindo. Então, o primeiro esquema de codificação utilizado em mainframes foi o EBCDIC. Então, existia uma tabela que permitia a conversão de caracteres texto em números decimais que, consequentemente, podem ser convertidos para números binários. Então, essa era a tabela EBCDIC utilizada em mainframes. E depois nós tivemos, por muitos anos, a tabela ASCII, ou a tabela de caracteres ISO 8959-1. Ambas, que na verdade no fundo é a mesma tabela, estão obsoletas. A tabela ASCII foi muito utilizada no MS-DOS e depois acabou sendo naturalmente utilizada no sistema operacional Windows. Com a padronização pela ISO dessa tabela de caracteres, ela trocou de nome, ela passou a se chamar ISO 8859-1. Existem outras tabelas de caracteres com o dígito com outro número, como traço 2, traço 3, assim por diante, que são as tabelas ASCII, mas para outros idiomas e para outros caracteres, como chinês, russo, árabe, etc. O que vai acabar ocorrendo, ou o que acontecia antigamente, que um arquivo salvo com a tabela de caracteres 8859-1, ela não poderia ser aberta num computador que estivesse usando uma tabela de caracteres diferente. Então, isso limitava muito o compartilhamento de dados no formato texto entre nações que utilizavam tabelas de caracteres diferenciadas. Atualmente, os arquivos texto são armazenados no formato Unicode. Ele surgiu em 1986, em 91 foi formado o consórcio Unicode. Ele consolida todas as tabelas de caracteres. Ele permite que existam até 36.993 códigos distintos na versão atual. O padrão UTF-8 é a versão simplificada do UTF, que ocupa apenas 8 bits, porque o padrão UTF real ele utiliza uma tabela com 16 bits. Senão não seria possível armazenar essa quantidade de caracteres. O segundo formato disponível para armazenamento de dados é o formato binário. No formato binário, o arquivo é gerado de acordo com um padrão específico. Existem inúmeros padrões, como PDF, por exemplo, ou então os padrões de imagens, como PNG, JPG, GIF, ou ainda os padrões de documentos Word, Excel, principalmente nas versões antigas, pois as versões novas são baixadas no formato XML, então o armazenamento acaba sendo, no final das contas, texto. Mas quem interpreta o arquivo executável, que o arquivo executável também é um binário. Então, se o arquivo PDF é interpretado pelo Google Chrome ou pelo Acrobat, se as imagens são interpretadas pelos navegadores, ou então
por softwares, né, de edição de imagens. Então, quem interpreta o arquivo executável, né? Então, o arquivo executável ele é lido pelo sistema operacional, tá? Então, ele é feito, ele é gerado por um sistema operacional específico, no padrão que o sistema operacional consegue entender, executar, no caso, né? Ele não vai diretamente executar instrução por instrução, mas vem num formato que o sistema operacional consiga carregar na memória e da memória vai para ser executado, né? Cada instrução é executada pelo processador. Então, essa é a parte da leitura, né? O SO lê, ele interpreta esse arquivo. Agora, a parte da geração, ela fica por conta de dois componentes. O primeiro é o compilador. O compilador ele até pode ser o mesmo para diferentes SOs, né? Então, para cada, vamos pegar um exemplo, a linguagem C. Para cada arquivo .c é gerado um arquivo .o, ou então .obj, né? Que é o arquivo objeto, resultado da compilação daquele módulo específico, daquele arquivo específico. Depois, os arquivos objeto, que são utilizados no mesmo projeto, eles são linkados todos juntos, e é o linker, né, que é um componente aí, né, do componente de desenvolvimento de software, né, que pertence à compilação, depois à linkagem. O linker faz a união de todos os arquivos OBJ, eventualmente das bibliotecas, né, que o seu software necessita, e ele gera um arquivo executável específico para aquela arquitetura e sistema operacional, né, x86 ou 64, por exemplo. Na manipulação de arquivos, existem dois métodos principais de acesso. O primeiro é o acesso sequencial, ele é a implementação mais simples, né? O arquivo ele é processado, como o método já diz, de forma sequencial, porque na abertura, o ponteiro que indica onde será feita a próxima leitura está no início ou no final do arquivo. Depende do modo de abertura que você utiliza. Às vezes você usa a abertura no modo de leitura, o ponteiro vai começar no início do arquivo. Você configura a abertura no modo de escrita, né? Você pretende escrever nesse arquivo assim que ele estiver aberto, né? Do modo de append, por exemplo, que seria a adição de dados. Aí o ponteiro ele inicia no final do arquivo. Então, o ponteiro do arquivo ele é automaticamente atualizado quando se realiza uma leitura ou uma escrita. Então você leu, ele modifica a posição daquele arquivo. Você fez a escrita, o ponteiro avança, né? Porque aquele lugar que estava apontando já foi ocupado. E também é possível você usar rotinas para reposicionar o ponteiro no início do arquivo ou até mesmo no final. Você tem esse tipo de funcionalidade. E esse mecanismo, né, esse método de acesso, ele é usado para manipular arquivos no formato texto. O segundo método de acesso é o acesso direto, geralmente utilizado com linguagens que suportam registros ou estruturas, como a linguagem C, por exemplo. Então, para que o arquivo binário seja processado de uma forma organizada, né, e você não tenha que ter toda a dor de cabeça de processar zeros e uns, geralmente utiliza-se o conceito de registros para a carga, armazenamento e recuperação de dados. Quando você utiliza registros, ou structs no caso, ou algum outro mecanismo, né, da linguagem de programação para armazenar dados de forma estruturada, você pode navegar dentro desse arquivo estrutura por estrutura, né, registro por registro. Então, ao invés de você navegar de 1 em 1 byte, você navega de 1 em 1 registro. Então, é uma alternativa para manipulação de arquivos binários, nesse caso. E é possível, né, manipular e fazer o acesso randômico mesmo, né? Eu quero, por exemplo, posicionar o ponteiro daqui a 3 registros, quero voltar a 4 registros. Então você pode fazer esse tipo de manipulação de maneira simples. Isso aqui seria o acesso direto. Então, para que a nossa aplicação utilize os arquivos, né, utilize o armazenamento em arquivo, é necessário que a nossa aplicação realize chamadas às rotinas de entrada e saída do sistema
operacional. E o sistema operacional fica sendo responsável por invocar, né, e repassar isso para os dispositivos da melhor maneira possível e viável, né? Devido à grande variedade dos dispositivos, formas de acesso, tudo isso é controlado e isso é ditado pelo sistema operacional. O dispositivo realizando o comando desejado retorna para o sistema operacional e o processo, né, ele pode continuar a sua execução depois que aquele dispositivo atendeu a solicitação. Aqui nós temos alguns exemplos de rotinas, né, de uma forma genérica, né, sem argumentos, sem as nuances de cada sistema operacional. São as rotinas que os sistemas operacionais em geral aceitam quando estamos lidando com arquivos. Então nós temos a rotina de criação de arquivo, a rotina de abertura de arquivos, de escrita, de fechamento e rotina de eliminação de arquivos. Todas aqui à esquerda: Create, Open, Read, Write, Close e Delete. Além da manipulação de arquivos, também temos que manipular diretórios. Então, diretório vem da palavra directory, na lista telefônica em inglês. Ele contém informações dos arquivos armazenados no disco. Cada disco ou partição contém uma estrutura de diretórios. Isso é normal nos sistemas de arquivos atuais. As operações mais comuns, né, as existentes nos sistemas operacionais em relação a diretórios, a busca de um arquivo, a criação de um arquivo dentro de um diretório, apagar um arquivo que está dentro de um diretório, listar arquivos, renomear arquivos e verificar o conteúdo do arquivo no sistema de arquivos. Nos diretórios, existe uma necessidade de eficiência, né? Deve ser fácil e rápido localizar um arquivo existente no diretório. Então, os arquivos, eles recebem nomes, né, o que é muito apropriado para os usuários, né, de forma que os usuários possam entender, né? E os arquivos, eles são agrupados dentro dos diretórios. Então, os arquivos pertencem a uma mesma aplicação, por exemplo, eles ficariam dentro do mesmo diretório. Então, a primeira implementação de diretórios e sistemas operacionais foi o diretório de nível único. Era um único diretório para todos os usuários. E isso tornava o sistema de diretórios simples de se implementar, porém, existia um conflito, né, em relação aos nomes dos arquivos. Além do que, nos primeiros sistemas operacionais, você não poderia ter muitos arquivos no diretório devido à capacidade dos discos rígidos, né, ou unidades de fita, e também a limitações do próprio sistema operacional. A segunda opção, que surgiu logo após, foi o sistema de diretórios em 2 níveis. Então, cada usuário tinha o seu diretório, né, supondo que os computadores naquela época poderiam, né, eles eram utilizados por vários usuários, não era comum as pessoas terem computadores nas suas casas. Então, no trabalho, o computador também não era individual para cada pessoa, então existia um computador que vários usuários poderiam utilizar. Então, os usuários dessa forma poderiam ter arquivos com o mesmo nome, desde que estejam em diretórios diferentes. E aí surge o conceito de caminho, né, também chamado de path, né, sendo que o nome do arquivo ele é composto pelo caminho para chegar até ele, mais o nome dele, propriamente dito. Tá? E essa estrutura ela permitiu uma busca mais eficiente, né? Você não precisaria buscar em todos os arquivos do computador quando você estivesse procurando um arquivo seu, você buscaria apenas no seu diretório. O próximo passo, que durou por décadas, principalmente no sistema operacional Windows, foi a estrutura de diretórios em árvore. Então, um diretório poderia ter outro diretório e outro diretório dentro dele, assim por diante. Então, isso permitia um agrupamento maior dos arquivos, né, por contexto, por aplicação, do jeito que o usuário preferir. A busca, eventualmente, podia ficar mais eficiente, mais focada, né, dependendo do que você estava procurando. Agora, se você estava procurando no sistema de arquivos inteiro, isso não influenciava tanto. Então, também surgiu nessa época, né, o conceito de diretório corrente ao executar um programa. Então, quando você executava um certo programa,
era considerado que ele estava num certo diretório, e depois todos os caminhos relativos partiam desse lugar. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E a quarta e a última estrutura de diretórios, é o que vale hoje em dia e sempre valeu no caso dos sistemas operacionais do tipo Unix, é o grafo acíclico, né? Ele é uma árvore propriamente dita, porém ele tem algo que a árvore não tem, né? Eu tenho um nó que ele pode ser acessado a partir de outros dois nós pais, né? Como esse arquivo de interrogação aqui. Então eu poderia entrar nesse diretório da esquerda aqui e encontrar esse arquivo, eu poderia entrar no diretório C da direita aqui e encontrar o mesmo arquivo. Então, isso aqui era bastante comum. Os nomes dos arquivos poderiam até ser diferentes, mas eles levavam ao mesmo bloco de dados. Tá? Então isso aqui é chamado de hard link no sistema operacional Linux. Você tem um mesmo bloco de dados, um mesmo arquivo, sendo referenciado a partir de 2 pontos na estrutura de diretórios. Tá? Isso não é a mesma coisa que um atalho. Tá? Com um atalho, você conseguiria fazer coisa similar. Você criaria um atalho para um arquivo a partir de outro diretório. Aí você poderia ter essa linha aqui tracejada. Isso aí significaria o atalho. Com o atalho, se eu apagar o arquivo original, o atalho está quebrado. Isso é chamado também de soft link no Linux, no Unix. Agora, o hard link não. Se eu apagar o arquivo a partir do ponto B aqui, desse quadrado B à esquerda, se eu apagar o arquivo, entre aspas, se eu deslinkar o diretório do arquivo, o arquivo ainda vai existir para o diretório C. Então, é um conceito um pouco diferente. Se eu estiver com os dois diretórios apontando para o mesmo arquivo, se a partir de um diretório eu modificar esse arquivo, fica visível para o outro diretório. Tá? Então, são dois conceitos diferentes. O hard link, que é isso que nós estamos vendo aqui agora, que a partir de 2 diretórios eu acesso o mesmo bloco de dados, e o soft link ou atalho no Windows, em que eu tenho somente um arquivo, se for apagado esse arquivo, o atalho é quebrado, aí fica um link quebrado também, e aí o arquivo fica inacessível. Como eu estava dizendo, surgiu então o conceito de caminho com o sistema de arquivos hierárquico, baseado em árvore. Então surgiu esse conceito de caminho, chamado também de path. Então aqui nós temos um esquemático de uma partição no sistema operacional Windows. Então, disco C, /, aí tem o diretório Paulo, dentro do diretório Paulo tem programas, e dentro de programas tem soma.exe. Então, o caminho completo do arquivo é C, /, Paulo, /programas, soma.exe. Então, existem duas formas de você indicar o caminho para um arquivo no sistema operacional. Existe o caminho absoluto, que foi aquele exemplo do slide anterior, que é o caminho completo da raiz até o objeto. Tá? Exemplo, /home, /rodrigo, /arquivo, /hw.pdf, C, /users, /cpw, /documentos. Então, isso é um caminho absoluto. Ele independe da pasta onde você executou o programa executável. Ele independe da pasta que o seu shell de comandos se encontra no momento. Tá? Esse é o caminho absoluto. Depois nós temos o caminho relativo. O caminho relativo ele depende do local onde você iniciou a execução do programa que vai abrir o arquivo. Tá? Pode ser um programa que você fez em qualquer linguagem de programação, ou pode até mesmo ser o modo de comando do seu sistema operacional. Então, se você está usando o modo de comando texto, CMD no Windows, ou então o Bash no Unix, você vai entrar num certo diretório, vai digitar o CD e vai entrar numa certa pasta, e você estando nessa pasta, você pode referenciar arquivos a partir dessa pasta sem mencionar o caminho absoluto deles. Então, você vai tomar como referencial para buscar arquivos a pasta onde o seu shell se encontra. Tá?
Então, imagine que eu esteja na pasta /home/Rodrigo, né? O meu diretório de trabalho atual seria esse. Geralmente é o diretório padrão quando você inicia o modo de comandos no Linux, é o diretório do seu próprio usuário, é onde você começa. Então, se eu tiver um arquivo lá dentro desse diretório, eu posso simplesmente referenciá-lo a partir do nome dele, ao invés de ter que escrever o caminho absoluto dele, né? /home/Rodrigo/syllabus.doc. Caso eu queira referenciar um arquivo a partir do meu diretório padrão, do meu usuário, eu utilizo o til, no caso do Linux, né, para indicar que a partir do meu diretório padrão do meu usuário, entre na pasta cs5600 hw4.pdf. Então seria o equivalente a buscar o arquivo no /home/rodrigo/cs5600/hw.pdf. O mesmo vale se eu colocar o ponto. O ponto significa o diretório atual onde o meu shell está. Então, ponto barra, né, cs5600 hw4.pdf, a mesma coisa, né, do que já foi falado. E o ponto eu desço um nível no diretório em que eu me encontro. Então, eu desço um nível, ponto barra, eu subo ele, Rodrigo, /music.mp3. Então, /home/Rodrigo, /music.mp3. Esse aqui seria o caminho absoluto. Tá? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre alguns detalhes de implementação de sistemas de arquivos. O primeiro sistema de arquivos que nós vamos abordar é o FAT, ou Tabela de Alocação de Arquivos, também conhecido como File Allocation Table. Então, é um sistema de arquivos simples, popularizado pelo MS-DOS, foi introduzido pela primeira vez em 1977. A maioria dos dispositivos hoje usam a especificação FAT32, de 1996, que na verdade era FAT28, né, pois usa apenas 28 bits, é uma tabela de endereçamento com até 28 bits de largura, vamos dizer assim, não para as informações, mas para os índices. Então existiu até hoje 4 versões, né, que é a FAT12, a FAT16, a VFAT, com tamanhos de blocos maiores, depois a FAT32 ou 28 no caso. Até hoje ainda é popular, porém não se utiliza mais, as pessoas conhecem, falam, se oferece, né, na hora de formatar um pendrive, alguma coisa, é oferecido esse formato, as pessoas geralmente não utilizam. E ele é usado para partições de inicialização EFI nos sistemas operacionais mais novos. Tá? O nome vem da tabela de índices, que é utilizado para rastrear diretórios e arquivos. Então aqui nós temos um modelo, né, de uma partição FAT, com uma estruturinha de diretórios à esquerda no topo, com armazenamento desses diretórios e desses arquivos, né, nos blocos de dados da partição no meio. Então eu vou detalhar um pouquinho mais. Aqui então, na esquerda e no topo, nós temos uma estrutura de pastas, c2./windows, c2./users, c2./a.txt, e dentro da pasta Windows tem o b.exe, né? Então, na partição FAT, ela tem essa estrutura. Primeiro tem o superbloco, né? Então, é onde ficam as informações de inicialização, tamanho da tabela de alocação de arquivos, a FAT, fica tudo nesse começo. Depois nós temos a FAT propriamente dita, né? Que é um vetor, basicamente, um vetor que indica onde ficam os arquivos dentro do disco. Depois nós temos os próprios diretórios, né, nos blocos de dados, né, a partir do 2, 3, 4, 5, assim por diante, nós temos os diretórios, né, que os diretórios são arquivos comuns, porém são interpretados pelo sistema operacional, e nesses arquivos ficam o conteúdo dos diretórios, a lista de arquivos que fazem parte daquele diretório. Tá? Então, é como se fosse um arquivo contendo uma lista, um diretório. Então, nós temos aqui os 3 diretórios. Temos o diretório c2.barra, que está aqui no bloco de dados número 2, depois temos o c2.barra Windows no bloco 3, o c2.barra Users no bloco 4. Né? Então, eu acabei não comentando, mas essa parte aqui da partição em cinza é onde ficam os blocos de dados.
né? Não tem nenhum tipo de valor ou de unidade de controle ou a informação de controle daqui para frente, apenas dados. Muito bem, então aqui nós temos o arquivo a.txt, né? O arquivo a.txt, no nosso exemplo aqui, ele ocupa 3 blocos, né? Cada bloco com o padrão de 4.096 bytes, então ele pode ter até 12 kilobytes, esse arquivo a.txt, pelo fato que ele ocupa 3 blocos. E não pode ter menos do que 8 kilobytes. Tá? Depois nós temos, a partir, né, do bloco 8 e 9, o arquivo b.exe ocupando 2 blocos. Pode ter no máximo 8 kilobytes esse arquivo. Então, se você prestar atenção aqui na FAT, né, você tem que o bloco 5 ele aponta para o bloco 6. Então, tipo, vamos supor, o início do arquivo é o bloco 5. Isso está no sistema de diretórios. Tá? Então, aqui no C2 ele tem a listagem do que ele contém. Então, C2 ele tem a pasta Windows, ela começa no bloco 3. A pasta Users, ela começa no bloco 4. O arquivo a.txt, ele começa no bloco 5. Então, está aqui. Então, o início do arquivo fica, né, o ponteiro para o primeiro bloco do arquivo fica no diretório, para ele encontrar o começo do arquivo. O restante, né, dessa informação de onde se encontra o restante dos blocos do arquivo fica na FAT. Então, aqui no caso, né, o primeiro, eu quero acessar o arquivo a.txt, então eu começo procurando no bloco 5, ele é um ponto de partida. No bloco 5, ele me indica para ir para o bloco 6. Eu falo, opa, então também tem bloco de dados no bloco 6 da parte da partição onde ficam os dados. Do 6, ele me indica para ir para o 7. Só que do 7 não me indica para ir para lugar nenhum. Então quer dizer que o arquivo acabou aqui. Né? Então do 5 para o 6, do 6 para o 7, acabou o arquivo. Depois nós temos o arquivo b.exe, que está a FAT também começando no bloco 8. E depois ele me indica aqui o bloco 9 como sendo o último bloco, porque do 9 não tem ponteiro para mais lugar nenhum. Tá? Nesse exemplo, ele não ilustra a questão de que os blocos dos arquivos, os blocos de dados do arquivo podem estar dispersos pela partição. Isso é chamado de fragmentação. Tá? E isso não é bom para a performance do disco. O ideal é que eles não estejam fragmentados, que os blocos de cada arquivo estejam todos próximos uns dos outros, para maximizar o uso de cache de controladora, né? E também maximizar o esforço, né, da rotação do disco e também da movimentação de cabeçote, no caso de disco rígido, mecânico. Tá? Então, seria essa aqui é a estrutura da FAT. Uma última coisa antes de finalizar esse slide, se você prestar atenção aqui no conteúdo do C2 ele tem aqui indicadores de que o arquivo é diretório ou não, e depois também tem as permissões de acesso sobre esse arquivo. Tá? Também fica na estrutura de diretórios. Então, a respeito de FAT, né, nós temos que o tamanho dela depende do tamanho da quantidade de blocos no disco. Então, o número máximo de arquivos e diretórios é delimitado na FAT, né? Vai depender do tamanho da partição e também do tamanho da tabela. Se você usar uma FAT 16, pode ter no máximo 65.536 registros, né? Ou 65.536 arquivos e diretórios. Máximo isso, tá? E você definiu isso quando você formata a partição. O ideal é não utilizar as de 16 bits. Não tem justificativa para usar. É mais rápido, não sei o que. Já te limita demais. Então, a versão da FAT também corresponde aproximadamente ao tamanho em bits de cada entrada na FAT. Né? Por exemplo, a FAT 16, então cada entrada é de 16 bits. Então, tem 16 lugares para se guardar dados ou ponteiros de arquivos. 16 bits, né? 2 elevado a 16 posições, que dá 65.536 lugares no vetor da FAT. Né? Então, quanto maior for esses bits, maiores discos podem ser suportados. Na, FAT 32, os discos já ficam bem maiores.
Então, a vantagem da FAT, né, que ela suporta uma árvore hierárquica de arquivos diretórios, os arquivos também são de tamanho variável, armazena arquivos básicos e diretórios de metadados. Desvantagem, né? Na FAT32, o maior disco que você pode formatar é um disco de 2 TB. E localizar espaços livres requer a digitalização de toda a FAT. Então, na hora de gravar um novo arquivo, o sistema operacional tem que consultar a FAT para ver onde que tem espaço disponível, e isso é ineficiente. Tá? Existem maneiras melhores de se fazer isso. A FAT também é propensa à fragmentação interna e externa. A interna é que nem todo bloco de 4K vai estar 100% ocupado. A externa é que os blocos de um mesmo arquivo não vão estar continuamente dispostos na partição. Tá? Então, na FAT você pode também trabalhar com blocos grandes, né? Não seriam blocos de 4K, podia ser blocos de até 32K, porém você leva uma fragmentação interna muito alta. Um arquivo com 10 bytes ocupa 32K, nesse caso, né? Um desperdício muito grande. Tá? Um outro problema da FAT, que a leitura ou escrita, a mesma coisa, né, exige muita busca aleatória no disco, ele tem que ficar pingando o disco, pegando dados. Então a FAT é um sistema de arquivos hoje considerado lento, perto dos mais novos, né, que já existem. Vale mencionar que nós acabamos de falar da FAT e que no sistema operacional Windows também existe o NTFS, que é um sistema de arquivos bem mais robusto, né, apropriado para o uso nos dias de hoje. Nessa aula nós não vamos abordar isso, deixaremos para a próxima aula falar sobre sistemas de arquivos do Linux, né, mais detalhadamente, e também sobre sistemas de arquivos semelhantes entre Linux e Windows, e dentre eles o NTFS. Mas para isso vou apresentar para vocês um conceito, né, para poder deixar pavimentado esse início, né, da conversa da aula que vem a respeito desse tipo de sistema de arquivos, que é o bloco de controle de arquivo, ou BCA, ou ainda o inode, né, um conceito que vem do sistema operacional Unix. Tá? Que é uma estrutura de dados que armazena informações de um arquivo. Né, diferente do Windows ou da FAT, no caso, né, onde as informações ficavam todas no diretório. Então, as informações a respeito do arquivo, o tamanho dele, quem que é o dono do arquivo, qual que foi a data de criação da última modificação, e até mesmo os ponteiros para os blocos dos arquivos ficam no inode. Então, isso é uma coisa um pouco diferente no Unix, em relação à tabela FAT do Windows. Nesse diagrama, eu vou deixar mais claro como funciona uma partição padrão EXT no Linux. Tá? Esse padrão EXT ele não é mais utilizado, ele já foi muito utilizado, ele já foi atualizado, aí estamos na versão EXT4 atualmente, né, quando você instala um Linux do zero, ele é bem diferente já do que esse padrão que nós estamos vendo aqui. Mas esse aqui serve como um ponto de partida muito bom para a gente. Então, do lado esquerdo superior, nós temos a estrutura de diretórios. Então, nós temos aqui o diretório principal, que é o barra. Né? Dentro dele, nós temos o diretório bin, o diretório home. Dentro do bin, nós temos um arquivo executável. Dentro do home, nós temos a pasta cbw. E dentro do barra, nós temos também um arquivo chamado initrd.img. Logo abaixo, nós temos um diagrama com a estrutura da partição EXT. Tá? Então, ela começa com o superbloco, como toda a partição, né, tem um superbloco com as informações iniciais da partição, o tamanho dela, até onde é o último bloco, qual que é o padrão de formatação que foi utilizado. Então, esse tipo de informação está sempre no superbloco para o sistema operacional descobrir como que ele vai tratar essa partição. Então, onde ficam os endereços do bitmap de inodes, onde fica o endereço do bitmap de dados, onde fica o endereço dos inodes no disco, propriamente dito, dos blocos de dados, então tudo fica no superbloco. Depois aqui nós temos o bitmap de inodes, esse bitmap de inodes ele
nos informa, né? Ele informa o sistema operacional, porque a gente não vê ele. Quais são os inodes que estão ocupados e quais são os inodes livres. Tá? Se você não tiver mais inode livre, você não tem como salvar nenhum arquivo mais naquela partição. Depois nós temos o bitmap de dados. Quais são os blocos do disco, da partição, né, os blocos de dados que estão ocupados e os blocos de dados que estão livres. Então, eles ficam aqui no bitmap de dados. Os blocos de dados ficam nessa parte aqui, com o fundo mais claro do lado direito, que é onde realmente ficam os dados dos arquivos. Depois nós temos uma parte dessa partição que é onde ficam os inodes, né, os BCAs, os blocos de controle de arquivo. E esses inodes, eles apontam, né, por exemplo, o inode 1 aqui, no caso, o primeiro inode aponta para a primeira pasta, que é o barra, depois o segundo inode aponta para a pasta bin, o terceiro inode ele aponta para a pasta home, o quarto inode aponta, né, para o arquivo cbw 3 vezes, né, porque os ponteiros, nesse caso, não ficam numa tabela, ficam no próprio inode, ele tem uma capacidade de até 12 ponteiros. Então, os 3 ponteiros para esse bloco init do initrd.img partem do mesmo inode. Depois nós temos um outro inode apontando para o arquivo binário, né, lá em cima, não tem nome a princípio nesse desenho. E depois um inode apontando para outra pasta, que seria a quarta pasta, por exemplo, a pasta cbw. Tá? Os diretórios são arquivos, né, contém a lista de entradas no diretório, fica no próprio diretório. Né? Então está aqui o nome do arquivo e o inode onde está esse arquivo. Tá? Então, por exemplo, a pasta, o diretório ponto, que é ele próprio, está no inode 0. Aqui. A pasta bin está no inode 1. A pasta home está no inode 2. initrd.img está no inode 3. Tá? As demais informações não ficam aqui no diretório, ficam dentro do próprio inode. Tá, o tamanho do arquivo, a data da última modificação, quem que é o dono do arquivo, tudo isso fica no próprio inode. Aqui nesse slide nós temos o mesmo diagrama, apenas comentando, né, formalizando que cada inode pode apontar diretamente para 12 blocos e também pode apontar indiretamente para os blocos em 1, 2 e 3 níveis de profundidade. Então, um inode aponta para o outro, que aponta para o outro, que aponta para o outro, e aí depois aponta para o bloco, né? Porque 12 acaba sendo muito pouco. Nós vamos ver isso no slide a seguir. Nesse slide deve ficar um pouco mais claro como que é possível armazenar arquivos grandes utilizando inodes. Porque apenas 12 blocos de dados dariam em torno de 48 kilobytes por arquivo. Né? Isso é um limite bastante modesto. Então, nós temos aqui que cada inode é a raiz de uma árvore desequilibrada de blocos de dados. Né? Então, a partir do primeiro inode, eu posso ter ponteiros ligando-os a até 12 blocos de 4KB, isso totalizaria 48K. Caso eu utilize um inode para apontar para os outros 12 inodes, e a partir deles apontar para os dados, eu poderia ter um arquivo de até 4 megabytes, que seria com nível único de indireção. Depois nós temos o nível duplo de indireção, né? Caso um inode aponte para outro inode, para outros 12 inodes, desses 12 inodes saiam mais 12 cada um, né? E desses 12 cada um apontem para 12 blocos de dados. Então aí nós teríamos arquivos de até 4 GB, né? Seria o limite. Porém, os inodes suportam até 3 níveis de indireção, né? Então, do inode principal do arquivo aponta para mais 12 inodes indiretos no primeiro nível, depois desses 12, cada um aponta para mais 12 no segundo nível, e desses 12 vezes 12 do segundo nível, cada um deles aponta para mais 12 no terceiro nível. Então, com isso, nós conseguimos até arquivos de até 4 terabytes. Tá? Então, seria esse o limite.
Os inodes, né, eles acabam sendo otimizados para sistemas de arquivos com muitos arquivos pequenos, então isso, se esse for o seu caso, você vai ter uma ótima performance. Cada inode pode apontar diretamente para 48 KB de dados, apenas uma camada indireta é necessária para 4 MB, como nós já vimos. O acesso a arquivos é mais rápido, a maior localidade de referência dos metadados. Então, quando eu estou fazendo uma busca por um arquivo no disco, meu cabeçote do disco rígido precisa se movimentar menos, o que resulta numa melhor performance. Não há necessidade de atravessar entradas FAT de cadeia longa, digo, de você ficar percorrendo a tabela FAT muito longa, procurando pedaços do arquivo, isso não existe, né? Para encontrar, por exemplo, um espaço livre, né? Isso facilita esse gerenciamento do espaço livre, né? Os bitmaps, eles podem ser armazenados na memória para acesso rápido, né? Tipo, startou a máquina, montou a partição, manda os bitmaps para a memória, acessa tudo a partir de lá, vai salvando de vez em quando, fica rápido. O inode e espaço de dados são manipulados independentemente, que é uma vantagem também. Aqui, então, nós temos um exemplo de um arquivo sendo manipulado na linguagem C. Então, a primeira coisa que nós vamos ter aqui são os includes, né? Include stdio, stdlib, stdbool, né? Para variáveis booleanas na linguagem C. Então, aqui, cópia de arquivo texto, é isso que o nosso programa vai fazer. Então, tem um ponteiro para arquivo chamado arquivo de entrada e outro arquivo de saída, arc-entrada, arc-saída. E tem o ch aqui, que é uma variável temporária, né, porque nós vamos copiar os arquivos no formato texto, caractere por caractere. Então, esse caractere aqui vai ser o meu armazenamento temporário durante essa cópia. Esse aqui não é o melhor jeito de fazer uma cópia, apenas ilustrativo e ineficiente. Tá? Você poderia fazer de outras formas. Aqui nós temos a abertura do arquivo de entrada no modo de leitura, né? O arc-entrada igual a fopen, ele obtém o BCA do arquivo. Se for no Unix, vai abrir o inode desse arquivo. Arc-saída, né? A mesma coisa, vai abrir um BCA para esse arquivo. Se ele não existir ainda, ele pode ser um arquivo novo, né? Vai ser criado em memória, né? Para que seja possível manipular esse arquivo. Aí vai ser feito um laço de repetição, pegando caracteres do arquivo de entrada até que ele chegue ao final do arquivo e colocando no arquivo de saída. Ao término é feito o fechamento do arquivo de entrada e fechamento do arquivo de saída, né? E também fecha e salva os dados dos inodes em disco. Muito bem, pessoal, é só isso então pela aula de hoje. Agradeço sua atenção até aqui. Nos falamos na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima.